Daniel, estamos no capítulo 10 de Daniel. Então, abra sua Bíblia no profeta Daniel, capítulo 10. Eu lerei versos 7 a 19, ok? Você acompanha a leitura que farei, Daniel 10, 7 a 19. Eu sempre espero que você acompanhe com muito interesse, com muita atenção, com foco, porque não é qualquer texto que vai ser lido. Esse texto é inspirado por Deus. Em última instância, o autor dele é o próprio Deus. Então, precisamos ouvir com interesse a leitura da Bíblia. Daniel 10, 7 a 19 diz o seguinte: Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim: Meu senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temas, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Até o verso 19. Sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta. Vamos orar pedindo ao Senhor para que nos ilumine com o Espírito Santo. Senhor, dá-nos a iluminação do Espírito Santo, para que possamos ter uma boa compreensão do sentido da passagem que acabamos de ler.
Mostra-nos a tua glória nas páginas da Escritura. E que ao contemplarmos a tua glória, nós mesmos sejamos transformados de glória em glória pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Jesus Cristo, em cujo nome nós oramos. Amém. Você já sabe que aqui a partir do capítulo 10 de Daniel, nós temos o registro da quarta visão que Daniel teve a respeito do futuro do povo de Deus. Aliás, a quarta e a última visão, porque o registro da visão começa aqui no capítulo 10 e vai até o final do livro. Nesta quarta e última visão, Deus revela a Daniel mais detalhes a respeito do futuro do seu povo. Mas nós ainda nem começamos a analisar a visão em si. Nós estamos analisando nestes dias alguns acontecimentos preliminares, algumas coisas que aconteceram antes e no contexto desta visão. E ao olhar para esses acontecimentos relacionados com a visão, nós temos aprendido a respeito da natureza ambígua da vida cristã. Então, hoje já é o terceiro sermão analisando esse aspecto. Poderia dizer que foi uma pequena série dentro de uma série maior. Poderia dizer que hoje seria o tema do sermão Ambiguidades da Vida Cristã, parte 3. Então, nós já tivemos Ambiguidade da Vida Cristã, parte 1, Ambiguidades da Vida Cristã, parte 2, e hoje seria Ambiguidades da Vida Cristã, parte 3. No primeiro sermão, nós vimos que o viver cristão, que a natureza da vida cristã é marcada pela ambiguidade do já, mas ainda não. Então, essa foi a Ambiguidade da Vida Cristã, parte 1. Depois nós vimos que a vida cristã é também marcada pela ambiguidade do natural e do sobrenatural. Então, essa foi a Ambiguidade da Vida Cristã, parte 2. Hoje, vamos focalizar a terceira e última ambiguidade característica da vida cristã que nós podemos perceber nesta passagem. Então, vamos lá comigo, vamos considerar hoje a reação de Daniel à visão que Deus lhe deu. Então, olhem aí os versos 8 e 9. Nos versos 8 e 9, Daniel diz que diante da visão que Deus lhe deu, esta quarta e última visão, ele ficou sem força alguma. Vejam aí que ele repete isso algumas vezes, verso 8 e 9, ele diz que o seu rosto ficou pálido, o seu rosto ficou desfigurado. Daniel diz que caiu com o rosto em terra, ficou sem sentidos. No verso 17, ele diz que perdeu o fôlego, ficou sem fôlego. Então, esta foi a reação de Daniel diante desta visão que Deus lhe deu
e ele registra aqui no final do livro. Irmãos, a pergunta é a seguinte: por que que Daniel reagiu desta maneira? Por que é que Daniel reagiu assim diante da visão que Deus lhe deu? Irmãos, ao ler a Bíblia, nós descobrimos que esta é a reação que normalmente as pessoas têm diante de uma visão da glória de Deus. Quando a gente lê a Bíblia, a gente descobre que a percepção da glória de Deus normalmente causam esse tipo de reação nas pessoas. Normalmente as pessoas se sentem esmagadas diante da visão da glória de Deus. Por exemplo, você vai perceber isso na reação de João lá na ilha de Pátimos. Lembra lá no Apocalipse? João teve uma visão de Jesus glorificado. E lá no Apocalipse, capítulo 1, verso 17, nós lemos João dizendo: quando o vi, quando eu tive a visão de Jesus glorificado, ele diz: caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas. Então, essa é a reação natural das pessoas diante da visão da glória de Deus. Mas se você esteve cultuando conosco no domingo passado, você vai se lembrar que eu disse que alguns intérpretes entendem que a visão que Daniel teve aqui não foi uma visão do Cristo pré-encarnado. E talvez não seja mesmo o Cristo pré-encarnado. Talvez Daniel tenha visto um ser angelical, uma criatura de Deus, não o Criador, mas uma criatura de Deus. Entretanto, mesmo que ele tenha tido a visão de uma criatura celestial de menor honra que o Cristo pré-encarnado, nós vimos também no domingo passado que não há dúvidas que Daniel teve contato com o esplendor celeste. Ele teve contato com o sobrenatural. E não há dúvidas de que, mesmo que percebida, contemplada indiretamente, a glória de Deus causa esse tipo de reação. Mesmo que ela seja contemplada indiretamente, refletida em uma das suas criaturas. Vou lhe dar um exemplo. Quando o povo de Israel viu a glória de Deus refletida no rosto, na face de Moisés, lá no Monte Sinai, eles ficaram apavorados. Foi preciso Moisés cobrir o seu rosto quando estava diante do povo. Então, a glória de Deus, mesmo em reflexo em uma das suas criaturas, pode ser uma experiência apavorante. A pergunta é: por que será que os seres humanos têm esta reação de pavor? Ok, quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que esta é a reação comum diante de uma visão da glória de Deus, mesmo que refletida. Mas por que é que os seres humanos têm esta reação de pavor diante da contemplação da glória de Deus? Irmãos, isso acontece primeiro por causa da nossa finitude. Para criaturas finitas, um
pequeno vislumbre da glória de Deus é uma experiência avassaladora. Você se lembra do que Isaías diz lá no capítulo 6 do seu livro? Lá nós lemos que diante daquela visão da glória de Deus, o texto diz que mesmo os seres angelicais, os serafins, cobriam o rosto com duas de suas asas. Então, mesmo os seres angelicais, sendo criaturas finitas, não suportam olhar para a glória de Deus. Então, esta é uma reação por causa da finitude nossa. Não é assim que nós cantamos no hino 13, lembra lá o hino 13 que nós cantamos, cujo nome é Contemplação? Nós cantamos assim: se nos cega o sol ardente, quando visto em seu fulgor, quem contemplará aquele que do sol é criador? Ou seja, se você não consegue olhar para o sol, no seu fulgor, quando ele brilha intensamente, se você olha para o sol, você fica com os olhos ofuscados, muito menos você conseguirá olhar para o brilho da glória daquele que criou o sol. Se você não consegue olhar para o brilho do sol, muito menos conseguirá contemplar a glória do Criador do sol. Então, por que é que normalmente as pessoas têm essa reação? Primeiro, por causa da sua finitude. No livro do Êxodo, tem o registro de um episódio que ilustra muito bem esse ponto que eu estou querendo mostrar para vocês. Êxodo capítulo 33. Abra lá sua Bíblia, Êxodo 33. Há um registro interessante aí. Depois você volta para Daniel 10. Êxodo 33 diz aí no verso 18. Êxodo 33 diz aí no verso 18 que Moisés pediu para ver a glória de Deus. Moisés já tinha tido experiências de contemplar manifestações da glória de Deus. Você sabe que ele vislumbrou pela primeira vez a glória de Deus sendo manifestada na sarça ardente. Lembram? Quando Deus o chamou na sarça ardente. Depois a Bíblia diz que Moisés vislumbrou novamente, juntamente com 70 anciãos, lá no pé do Monte Sinai. Isso está no capítulo 24 do Êxodo. Ele contemplou ali mais uma manifestação da glória de Deus. Depois Moisés subiu ao monte e foi envolvido pela glória de Deus. Então, Moisés já tinha tido a experiência de contemplar, de ter vislumbres da glória de Deus. Lembra, ele viu também uma manifestação da glória de Deus na tenda da congregação, quando numa coluna de nuvem a glória de Deus se manifestou. Então, Moisés já tinha tido experiências assim. Todavia, Moisés queria ver mais. Ele sabia que tinha muito mais para ser visto. Então está aí no Êxodo 33, 18. Ele diz: rogo-te que me mostres a tua glória. Moisés quer ver mais da glória de Deus. Deus então disse a Moisés o seguinte, veja o verso 19. Farei passar a minha bondade diante de você, Deus falou. Proclamarei o meu nome diante de você, mas a minha face você não pode ver. Em outras palavras, Deus disse a Moisés: olha, Moisés, você pode me conhecer,
pelas manifestações dos meus atos de bondade. Você pode me conhecer. Você pode me conhecer pelo meu nome, mas você não pode contemplar o meu ser. E a pergunta é: por que Moisés não poderia contemplar o ser de Deus? O verso 20 responde. O Senhor disse: porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Irmão, se Deus atendesse ao pedido de Moisés, ele simplesmente o destruiria. Deus é absoluto em sua perfeição. Moisés era uma criatura finita e, como tal, não poderia ver Deus e permanecer vivo. Moisés não suportaria uma contemplação da glória de Deus. Então não há dúvidas. Por que é que as pessoas se sentem aterradas diante de um vislumbre da glória de Deus? Resposta bíblica: por causa da sua finitude. Por causa da sua finitude. Mas há um outro problema. Além da nossa finitude, há também o nosso pecado. Nós não somos apenas finitos, nós somos pecadores. Por isso, a visão da glória de Deus nos apavora. Ficamos apavorados diante de um vislumbre da glória de Deus. Deus é luz, e não há nele treva alguma. Luz e trevas não podem coexistirem. Deus é santo e nós somos pecadores. A Bíblia diz que Deus é fogo consumidor. Ele é avesso, contrário ao pecado e ao mal. É por isso que nós, pecadores, nos sentimos ameaçados, apavorados diante da visão da glória de Deus. Você certamente se lembra da reação de Isaías, registrada no capítulo 6. Ele disse: estou perdido, sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o Senhor. Então, o que eu quero que você entenda aqui é a razão pela qual Daniel reagiu como reagiu. Você entende o que está acontecendo com Daniel aqui, nesta quarta e última visão? Você entende por que é que ele caiu com o rosto em terra, pálido, sem forças, sem fôlego? Irmãos, Daniel foi tomado por uma convicção da sua finitude e da sua miséria. A experiência de Daniel é, em certo sentido, a mesma experiência de todo cristão. Ser cristão é estar consciente da sua própria finitude e miséria. Ser cristão é admitir ser merecedor da ira e da condenação de Deus. O cristão é aquele que já foi convencido da sua própria miséria. O cristão sabe, está convencido de coração que Deus poderia, com toda razão e com toda justiça, condená-lo eternamente.
Olha, se não for esta a sua experiência religiosa, se essa convicção da sua miséria e do seu pecado não for parte da sua experiência religiosa, talvez a sua experiência religiosa não seja verdadeiramente uma experiência cristã. Se você se vê como uma pessoa boa, a quem Deus deve favores, a sua experiência religiosa não é a verdadeira experiência cristã. Porque esta é a experiência da verdadeira experiência. Esse é o sentimento, a convicção da verdadeira experiência cristã. O cristão é aquele que já foi convencido pelo próprio Espírito de Deus, que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Ele já foi convencido que ele merece a condenação de Deus. Mas agora, vejam o verso 19. Daniel diz que o mensageiro celestial que lhe apareceu, verso 19 lá de Daniel 10, tá? Saímos do Êxodo e voltamos para Daniel 10. Lá no verso 19 Daniel diz que o mensageiro celestial falou com ele. E ele ficou fortalecido. Não está aí? Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. Gente, o que foi que Daniel ouviu do mensageiro celestial que o deixou fortalecido? Está aí no verso 19. Daniel ouviu uma declaração de amor de Deus. Uma declaração de amor da parte de Deus. Não temas, homem muito amado, disse o mensageiro que Deus enviou a Daniel. Não temas, homem muito amado. Paz seja contigo. Sê forte. Sê forte. Irmãos, é curioso que o mensageiro celestial não diz a Daniel que ele está equivocado a respeito de si mesmo. Ele não diz a Daniel que ele está equivocado a respeito da sua condição. Ele não tenta aqui melhorar a autoestima de Daniel. O problema de Daniel não era uma baixa autoestima. A narrativa flui de maneira a sugerir que Daniel está experimentando uma correta percepção de si mesmo. O seu sentimento de finitude, o seu sentimento de miséria é legítimo, é real, é verdadeiro. De fato, ele é finito e miserável. O que o mensageiro celestial diz é que, apesar de ser o que é, Daniel é um homem muito amado por Deus. Ele não diz, não, Daniel, não é bem assim, cara, levanta, não é não. O que é isso, cara? Você é um jovem pujante, você teve uma participação boa na história do povo na Babilônia, você é um jovem fiel, não se conta. Não. Ele deixa Daniel na situação que está, sem sugerir coisa diferente, mas diz a ele que ele é homem muito amado. Como pode ser isso? Como pode o Deus que é luz
amar alguém que é treva? Como pode o Deus Santo, que é avesso ao pecado, amar pecador miserável? Irmãos, aqui nós temos uma pista do evangelho da graça no Antigo Testamento. Daniel, você é um homem muito amado. Quem é de fato o homem muito amado por Deus? Quem é o filho amado de Deus? A respeito de quem Deus disse: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Irmãos, Jesus é o filho amado de Deus. Agora vejam como é que Jesus orou pelos seus. Abra João, vá lá, João 17, a oração sacerdotal do Senhor. João 17. Dê uma olhada no verso 22 de João 17. Verso 22 e 23 também. Jesus orando pelos seus. Jesus disse ao Pai: Pai, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Agora preste atenção. Eu neles, verso 23, e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste, preste atenção, e para que o mundo conheça que o Senhor amou aqueles que me deste, como também ama a mim. Cristo é o amado do Pai. Mas o Pai ama os que estão em Cristo com o mesmo amor, do mesmo jeito que ele ama a Cristo. Ainda em João 17, olha o verso 26. Jesus continua dizendo, verso 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. Ou seja, eu revelei o Pai a eles. E ainda vou revelar. Eu quero que eles conheçam o Pai. A fim de quê? A fim de que o amor com que o Pai ama a Cristo esteja neles também. Jesus é o Filho amado do Pai. E os que estão nele, unidos a ele pela fé, são amados pelo Pai, com o mesmo amor que o Pai tem pelo seu Filho amado. Paulo disse que você está seguro no amor de Deus, que nada pode separar você do amor de Deus que está onde? Em Cristo. É ali que o amor de Deus está focado. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E aquele que estiver unido a esse filho amado será amado também com o mesmo amor que o filho recebe. Então eu estou seguro, porque nada pode me separar do amor de Deus que está onde? Fora de Cristo você não está seguro. Mas em Cristo eu estou seguro no amor do Pai. Como pode um pecador miserável ser amado por Deus? A única resposta, estando em Cristo Jesus. Daniel, você é muito amado. Como é que Daniel, sendo
pecador indigno, pode ser muito amado. A única possibilidade é por estar em Cristo. Talvez você diga, reverendo, como assim? Daniel viveu muito antes de Cristo. Como é que ele pode ser amado em Cristo? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 3. Romanos 3. Vejam aí em Romanos 3 os versos 25 e 26. Você vai encontrar a resposta aí. Como é que Daniel, tendo vivido antes de Cristo, foi achado em Cristo e amado em Cristo? Romanos 3, 25 diz o seguinte: a quem Deus, isto é, Jesus Cristo, Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Agora preste atenção. Por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, Paulo está dizendo que Deus deixou impunes, na sua tolerância, ele foi tolerante, deixando impunes os pecados anteriormente cometidos. Que pecados são esses? Os pecados cometidos antes da vinda de Cristo. Os pecados de Daniel, de Davi, de Abraão. Por que Deus tolerou o pecado desses homens? Por quê? Paulo vai dizer no verso 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Por que Deus tolerou esses pecados do Antigo Testamento? Porque ele já tinha em vista, já tinha agendado um dia quando ele haveria de puni-los todos na cruz do Calvário. Então, irmãos, Deus, na sua tolerância, deixou impunes os pecados dos crentes que viveram antes de Cristo, porque tinha em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Todas as pessoas que foram amadas por Deus nos dias do Antigo Testamento foram amadas em Cristo. Jesus Cristo disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. Jesus Cristo era a esperança de Abraão. Simeão, velhinho, pegou o bebê e falou: agora eu posso morrer. Meus olhos viu a salvação que eu esperei a vida toda. Quem era a esperança de Simeão? Jesus. Todas essas pessoas que viveram nos dias do Antigo Testamento foram amadas por Deus em Cristo Jesus. Deste modo, meus irmãos, nós vemos Daniel aqui vivendo uma experiência agridoce, vivendo uma experiência ambígua. Daniel, debaixo de forte convicção da sua finitude e miséria. Uma convicção terrível que o joga no chão, deixa sem fôlego. Pálido. Mas, ao mesmo tempo, ouvindo a declaração do amor de Deus. Daniel, homem muito amado. Percebe a ambiguidade? Pecador miserável, mas amado pelo Senhor. Essa é a vida cristã. Essa é a experiência cristã. Martinho Lutero usava uma expressão em latim para se referir a essa ambiguidade da vida cristã. A fórmula de Lutero era a seguinte: simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Simultaneamente justo e
pecador. Assim é o crente. Ser cristão é ser ao mesmo tempo justo e pecador. Ser cristão é estar consciente da sua própria miséria. É admitir que merece condenação eterna. E, ao mesmo tempo, saber que é amado por Deus. Em Cristo Jesus. A vida cristã tem essa ambiguidade. A vida cristã tem essa natureza agridoce. Se você for cristão, você conhece isso. O cristão, às vezes, sente o peso do seu pecado, se sente esmagado. O cristão, às vezes, se sente um fracasso total. O cristão sabe que fica muito aquém do padrão exigido por Deus. O cristão, às vezes, até se pergunta como Deus pode estar satisfeito com uma pessoa como eu. Mas, ao mesmo tempo, o cristão sabe que Deus se satisfaz em Cristo. E, portanto, Deus se satisfaz em toda pessoa que confia em Jesus. O cristão sabe que a satisfação que Deus tem em cada um de nós é baseada no prazer que Ele tem no seu Filho amado. Irmãos, Cristo é o único fundamento sobre o qual Deus se agrada de uma pessoa. Se você quer que Deus se agrade de você, desde agora e por toda a eternidade, peça a Cristo que seja o seu Salvador. O caminho para agradar a Deus, o caminho para ser aceito por Deus, o caminho para ser amado por Deus, não é se esforçar mais. Não, para com isso, irmão. Para com isso. Não é o seu desempenho que torna você amado por Deus. Não é o seu desempenho que torna você aceitável diante de Deus. Nos seus melhores dias, você ainda é uma pessoa detestável. O caminho para ser aceito e amado por Deus é Jesus. Não é uma questão de se esforçar mais. É uma questão de permanecer em Cristo. Ele disse: eu sou o caminho. Andemos por ele. Andemos por ele. Em Cristo, você se torna aceitável. Em Cristo, você se torna uma pessoa amável para Deus. Fora de Cristo, você é detestável. Então não é por causa de algo que você faz, é por causa de algo que Deus fez em Cristo por você. Não é o que você é que torna você aceitável, é o que Cristo é. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Que Deus nos ajude a entender estas coisas, porque esta é a boa nova do Evangelho de Cristo. Amém.